Resumo de Vai lá e faz. Já no primeiro capítulo do livro, Tiago expressa suas ideias sobre como, num passado ainda recente, a sociedade se dividia entre pessoas livres e os escravos. Como você já deve saber, quem tinha pele clara, estava na metade livre, em contrapartida, quem tivesse a pele escura, automaticamente era destinado a outra parte da população. Nesse sentido, quem viveu tal situação, a aceitava. Ora por acreditar que fosse ao certo a se fazer, ora por submissão. Tiago explica que naquela época, não existia, o que hoje chamamos de inconsciente coletivo, que questionasse a segregação. E, quem o fazia, sempre o fizera de maneira privada, jamais pública. Todavia, atualmente, a sociedade conta com outro nível de consciência. Racismo hoje é crime inafiançável. Sem falar de outras questões pertinentes às mudanças do mundo, como por exemplo, o direito ao voto e o fato dos pais agredirem seus filhos, a modo de achar isso totalmente natural. Outro aspecto levantado pelo autor é que a sociedade só se abriu para as diferentes condições sexuais, recentemente. Onde, há poucas décadas, ser algo diferente de heterossexualidade era taxado de doença. Em função disso tudo, Tiago diz que evoluímos. A necessidade do questionamento. O autor também levanta uma questão importante acerca das verdades absolutas. Na realidade, segundo Tiago, vivemos em uma era em que novas ideias surgem o tempo todo, sendo que todas elas têm a capacidade de derrotar antigas verdades da noite para o dia. Nesse ato, Tiago levanta a seguinte questão: será que não estamos tratando com naturalidade a forma como estruturamos as empresas, os empregos e o trabalho? E será que não estamos defendendo um modelo de que, daqui a alguns anos, vamos nos envergonhar, justamente pela sua natureza controladora? Será que não é hora de pensarmos em novas possibilidades? Para Tiago, é preciso considerar todas as novas alternativas, evitando cair em desgraça por sempre continuar fazendo tudo do jeito que sempre foi. No futuro próximo, não haverá empresas. Mais à frente, Tiago fala sobre o futuro das empresas, e enfatiza que a revolução digital mudou algo em nosso nível de consciência quanto sociedade. Para o autor, é preciso destacar o fato de que tanto as empresas, quanto os empregados, estão despertos para uma nova onda coletiva. De acordo com Tiago, as empresas deixarão de existir, pelo menos da forma tradicional que conhecemos, num ponto fixo da cidade. O que já ocorre hoje, com o advento da pandemia, é algo que se perpetuará. Portanto, em um futuro próximo, seremos todos freelancers ou profissionais liberais que trabalham de casa. Nesse sentido, todos poderemos fazer o que quisermos, inclusive, poderemos exercer mais de uma função. Além de trabalhar de casa, conectado à internet, também poderemos trabalhar com qualquer outra coisa. Tiago explica que a coisa mais importante dessa situação é estar atento às demandas do mercado. Ou seja, se existe uma necessidade no mercado, existirá um espaço nele para você. Uma das frases emblemáticas de Tiago, no livro, é: não haverá profissões, condição estática, apenas atividades, condição fluida. As empresas, estáticas, darão lugar a grupos de trabalho, fluidos, que se reunirão ao redor de propósitos comuns. Eles durarão o tempo que fizer sentido para os participantes. E não o tempo que fizer sentido nos contratos e nas suas respectivas legislações. Não haverá chefe ou contratante. As lideranças serão circunstanciais e rotativas, nunca fixas. Portanto, não haverá cargos, estáticos, mas funções momentâneas, fluídas. Quase uma projeção do que aconteceria em 2020 e 2021, não é? Lembrando que o livro foi publicado em 2017. A era do empreendedorismo. Diante das afirmações anteriores, o autor explica que diante dessas mudanças, obviamente que todos seremos empreendedores. Pois, receberemos em nossas mãos o poder de escolha, onde podemos trabalhar com aquilo que desejarmos. Porém, nem tudo são flores. Juntamente com a liberdade e a autonomia, existem pesares. Afinal, tudo tem um preço. Tiago comenta que levará um tempo até nos acostumarmos com esse novo tipo de organização. Em suma, ele fala sobre o sistema horizontal, que por sua vez, exige que todos tenhamos uma postura de proprietário.
Para ele, todo empreendedor tem o dever de compartilhar sua consciência empreendedora, capacidade de realizar coisas, com aqueles que ainda não têm. Daí, tal desafio. Os 7 passos do VLEF, mais uma etapa importante. Para Tiago, não existem atalhos, mas todo bom empreendedor sabe qual seu lugar na jornada empreendedora. De acordo com o autor, na jornada do empreendedor existem 8 passos. 1. Inspiração. Aqui estamos diante do marco zero. O empreendedor decide fazer algo novo. 2. Vontade. Neste momento, uma explosão de motivação passa a existir e o empreendedor começa a agir. 3. Ideia. Nessa etapa, ideias começam a surgir como insights valiosos para que o projeto saia do papel. 4. Protótipo ou MVP. Tiago explica que o protótipo é quando você roda 3 ciclos no mundo real. Isto é, quando você coloca a mão na passa e começa a dar vida à ideia. 5. Projeto. O projeto já existe e suas ideias foram aprovadas. 6. Negócio. Quando seu projeto começa a dar lucro. 7. Empresa. Tiago diz que a empresa existe quando a operação prescinde do empreendedor. 8. Organismo distribuído e auto-organizado. Por fim, a última etapa importante da jornada é quando a hierarquia é destruída e todos já são empreendedores.